Boa noite, Lilian. Seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Deixa eu só compartilhar minha janela. Vocês me avisem se vocês estão vendo. Vou compartilhar com vocês. E aí, gente, é o seguinte: eu não vou crescer a tela muito, mas se vocês quiserem do computador de vocês ou do celular, vocês conseguem dar um zoom e enxergar a apresentação. A apresentação é mais um norte para me guiar aqui, viu? Para não me perder no tempo. Então, deixa eu contar para vocês um pouquinho, me apresentar, né? Meu nome é Michele Godoy, eu sou psicóloga de formação, e tenho experiência na área de recursos humanos há mais de 14 anos. Eu trabalho como professora universitária atualmente, né, sou doutora em psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei, coordeno um curso de psicologia aqui na minha cidade e sou consultora, palestrante de empresas na área da psicologia organizacional e do trabalho. E aí, com esse meu trabalho, né, fazendo todas essas atividades, supervisionando alunos na área de recursos humanos, dentro dos meus estágios na área organizacional, eu descobri a minha missão. E a minha missão, que eu quero compartilhar com vocês, porque tem a ver com a minha história, né, é ajudar você, que é mulher, profissional de RH, ou gestão de pessoas, né, como queiram chamar, e eu quero convidar vocês para se tornarem profissionais disputadas pelo mercado. Não é qualquer profissional que eu estou propondo aqui, não. O que eu quero é ver mais mulheres como eu, ocupando cargos de liderança, de gestão, ocupando cargos de consultoras na área de recursos humanos, aquelas consultoras disputadas, requisitadas para prestar serviços em empresas, é dessas que eu estou falando. Né? O meu intuito aqui é trazer para vocês um pouco da minha experiência, que hoje me permite fechar contratos a partir de R$ 5.000. E eu quero dividir com vocês o formato que eu cheguei para conseguir fazer isso, né? E mostrar para vocês que existe um caminho, existem oportunidades que talvez vocês não estejam enxergando nessa área, e é justamente nesse ponto que está aí o diferencial de como é que você faz para se posicionar como uma consultora de valor, onde as empresas vão te pagar por esse serviço. E aí não estou falando de um mês de contrato, eu estou falando, não é 5.000 por mês, é 5.000 por contrato. E se você consegue fechar aí 1, 2, 3 contratos, você conseguiu uma renda, né, independente de CLT. Então, hoje, eu consigo conciliar tudo isso com a CLT, porque eu gosto do que eu faço, que é ser professora universitária. Então, eu sou registrada na faculdade como professora, né, eu coordeno o curso de psicologia. No meu caso, é interessante conciliar as duas coisas, porque eu continuo na faculdade preparando pessoas na graduação e na pós-graduação em gestão de pessoas, e eu levo sempre do acadêmico para o profissional, do profissional para o acadêmico, e é sempre muito legal isso daí. Então, essa é a minha missão. Mas como é que começou toda essa história? Né? Toda essa história começou em 2011, quando eu fui para a minha primeira oportunidade para trabalhar na área de recursos humanos. Então, gente, é assim, eu me formei um pouco mais tarde. Desde a faculdade, eu já ingressei ali no estágio em recursos humanos, trabalhando em consultoria, então já consegui entender como que funcionava o mundo corporativo, gostei muito dessa área, mas eu achava que o mercado era muito perverso, né? E por ele ser muito perverso, eu imaginava que por uma tarde, porque eu comecei com 25 anos, eu imaginei que o mercado não absorveria a minha pessoa num primeiro emprego como analista de RH, como gestora de RH, porque eu achava que estava velha, né? Grande engano meu. Por eu ter muito medo de começar a trabalhar depois dos 30, eu logo que terminei a graduação, eu já engatei no mestrado, né? E aí, para não ficar parado, para não ter aquela lacuna, né? E aí, o que, que eu fiz, gente, que é bem interessante? Eu falei assim, eu vou fazer um logo mestrado para não ter que ter essa lacuna, porque o mercado não vai querer me ver desempregada. Comecei a fazer mestrado, mas logo com 6 meses do curso, apareceu uma oportunidade. Era uma empresa que tinha apenas departamento pessoal, e esse departamento pessoal cuidava apenas de folha de pagamento, rescisão, férias, 13º, e eles estavam querendo implementar uma área de recursos humanos ali, naquela empresa. Fui para essa vaga, para essa entrevista, e ao invés de já chegar com o meu currículo, eu fiz além. Eu apresentei uma proposta, né, de como que a empresa poderia instalar
um setor de recursos humanos ali. Quais as ações, as primeiras ações, a curto prazo, médio prazo, longo prazo, que ela poderia implementar ao longo do tempo. E, minha sorte, fui contratada com minha carteira assinada, meu primeiro emprego de analista de RH, sendo promovida depois de 8 meses a gerente de RH. E lá fiquei, gente, até terminar o meu mestrado, porque eu ainda fazia uma negociação com a empresa para continuar estudando e começar a trabalhar na universidade, começar a aumentar um pouco mais minha carga horária, trabalhar no RH da minha faculdade, onde eu fui supervisora de recursos humanos. E de lá para cá, eu comecei a criar uma metodologia em que eu validava as minhas propostas. Ou seja, toda vez que uma empresa me chamava para fazer um trabalho, para oferecer um serviço, eu fui criando um formato de como fazer com que as empresas gostassem da minha proposta, se interessassem pela minha proposta, e mais do que isso, como é que eu me posicionava para aquelas empresas e a partir daí começar a fechar contratos um atrás do outro. E aí o que acontece? Né? Quando eu comecei a fazer vários serviços, vários outros serviços foram aparecendo. Só que eu precisei, assim como muitas aqui de vocês, boa noite, Paula. Paula chegou aí. Não sei se é a mesma Paula de ontem, se for a mesma Paula de ontem, é um repeteco, viu, Paula? Mas se você gostou, pode ficar por aí. Eu estou aqui contando para as meninas todo o meu trajeto, meu percurso profissional, que me levou a criar um roteiro, a criar uma metodologia replicável de fechamento de contratos com empresas, né, de oferecimento de serviços na área de recursos humanos, onde as empresas buscam cada vez mais por esse tipo de profissional. E aí, gente, olha o que eu tive que lidar com algumas inseguranças pessoais. Quem é insegura para começar a trabalhar? Quem é insegura para fechar contrato? Quais eram as minhas inseguranças? A primeira delas, gente, era, primeiro, eu achava que eu era muito baixinha. E o fato de ser baixinha, eu meço, gente, 1,54. Não é nem 1,55, é 1,54. E o fato de ser baixinha sempre me levou a acreditar que as pessoas não iam validar. A Lília está dizendo que a insegurança é sempre presente na atuação dela. E isso também acontecia comigo, sabe? Então, primeiro, eu era baixinha, eu sou baixinha, né? 1,54 m. E o fato de ser baixinha me levava a acreditar que as pessoas não iam validar aquilo que eu dissesse, não iam colocar fé naquilo que eu oferecesse em termos de serviço. E, para além disso, né, eu achava que estava velha para o mercado, que o mercado não ia me absorver, então isso me deixava também bem insegura. Vilmara chegando aí. Seja bem-vinda, Vilmara. E, para além de tudo isso, gente, eu tinha pouca experiência, eu estava começando no mercado naquele momento. E o fato de ter pouca experiência, ser baixinha, acreditar que as pessoas não iam validar aquilo que eu estava dizendo, né, o medo, a insegurança que sempre batia na porta, o que isso fazia comigo? Eu não sabia precificar. Eu não sabia dar preço no meu trabalho. Então, eu cobrava ali, sei lá, R$100, R$200, R$300 para fazer um trabalho que eu sabia que era um trabalho de valor, que as empresas tinham retorno com aquilo, tinham resultado, mas eu não tinha segurança na hora de dar o preço. Eu não tinha segurança na hora de vender o meu trabalho, de vender a minha pessoa como marca ali para aquela empresa. E eu precisei trabalhar essas inseguranças internas, né? Eu precisei mudar a forma como eu me vestia, eu precisei mudar a forma como eu me comunicava, eu precisei me posicionar melhor, me impostar melhor diante de autoridades, principalmente quando o dono da empresa é um homem, quando ele não entende muito bem, né, o que é que o RH faz. E muitas pequenas empresas ainda hoje não têm uma noção clara do que é o trabalho do setor de recursos humanos. Às vezes acha que é apenas departamento pessoal, às vezes acha que é apenas seleção e recrutamento, né? E não é. O RH hoje, nas empresas, é algo muito mais estratégico. As empresas procuram por profissionais que consigam agir de maneira estratégica, né, dentro aí de subsistemas. E a novidade, gente, é que, primeiro, para poder trabalhar as minhas inseguranças, eu tinha que focar no meu desejo e no meu propósito profissional. Qual que era esse desejo? Qual que era esse propósito? Ser referência, né? Porque eu queria ser uma profissional reconhecida, eu queria ser a primeira pessoa a ser lembrada quando alguém precisasse de uma consultoria em RH. Eu queria ser a primeira pessoa a ser lembrada quando as pessoas, né, na minha cidade e região pensassem na perspectiva de treinamento. E aí é o ponto que eu precisei chegar, né? Porque eu queria fazer diferença, mas
uma coisa é certa, gente, a gente não é boa em tudo. Não dá para ser boa em tudo. Eu tinha muita dificuldade de me ver como uma profissional de referência, porque eu imaginava que eu tinha que dar conta do todo do RH, que eu tinha que saber todos os subsistemas com o pé nas costas, que eu tinha que dominar todas as áreas, e não. Aí está a novidade. A gente não precisa exatamente caminhar por todos os pontos. É importante que a gente saiba, a grosso modo, como é que se estruturam recursos humanos, como é que é o RH no todo. Mas a gente pode se especializar numa das áreas. E o caminho para isso é descobrir qual é a área que tem mais a ver comigo, qual é a área que tem mais a ver com a minha forma de ser, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de conseguir trabalhar. Então, eu queria fazer a diferença, eu queria ser a primeira pessoa que viesse na mentalidade das empresas aí na hora de fechar um trabalho, na hora de fechar um serviço. Então, a virada de chave, quando eu mudei a minha postura. E eu comecei a me posicionar como especialista, e dentro das várias perspectivas, a minha especialidade foi na formação de lideranças, né? Mas eu busquei qualificação, eu busquei me aperfeiçoar, fiz mestrado, fiz doutorado, né? Fiz vários trabalhos em empresas que foram me dando experiência, entendendo o modo de funcionar corporativo, e a partir disso eu fui expandindo o meu trabalho e as oportunidades vieram aparecendo. E aí eu falei ontem uma palavra muito bacana que eu queria repetir aqui para vocês. Vocês sabem, já ouviram falar em serendipidade? Deixa eu colocar aqui no chat para vocês verem, olha. Serendipidade. Quem já ouviu falar nessa palavra? Serendipidade. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Serendipidade é o dom de atrair as coisas a tal ponto que aquilo parece que está fácil demais, parece até que é sorte. Sabe, você vira para uma pessoa e fala assim, nossa, mas tudo cai na mão daquela pessoa. Todas as oportunidades, todas as portas estão abertas, tudo que tem está caindo para aquela pessoa. O nome disso é serendipidade. Quando você faz a sua parte, quando você procura, né, se estar conectada com aquele momento, e as oportunidades, elas vão surgindo, elas vão aparecendo. Então, a serendipidade nada mais é do que o dom de atrair as coisas para o caminho que você quer, intencionalmente para o caminho que você quer. Mas para quem vê de fora, acaba parecendo que é sorte. Então, eu fui identificando alguns padrões que me fizeram chegar a um formato replicável, né, com as empresas, que eu conseguia fechar contratos com muito mais propriedade, e contratos onde as empresas viam valor. E é isso que eu quero dividir com vocês. Ou seja, eu consegui prospectar resultados consistentes, os meus contratos acabaram sempre ficando ali, né, de 5 mil para cima, e aí esse modo é um modelo replicável, eu conseguia fazer ele, reproduzir esse modelo várias vezes, né, e isso acabou virando um padrão, como um conjunto de práticas que aumentavam sempre as minhas chances de sucesso. E aí, o que eu trago para vocês? Onde é que a gente encontra essas oportunidades? São oportunidades que poucas pessoas estão vislumbrando, que poucas profissionais estão vislumbrando. Vocês estão aqui como pessoas diferentes do resto da grande maioria. Gente, vocês que trabalham em RH ou estudam RH, deem uma olhada no horizonte. Está todo mundo na linha mediana. Está todo mundo no nível médio. São poucas as pessoas que se destacam, porque todo mundo segue o mesmo percurso, todo mundo fica no mesmo padrão. Sair dessa caixinha, sair dessa zona de conforto, não quer dizer que você vai trabalhar de uma maneira fácil, porque quem trabalha com RH sabe, é fácil, gente, trabalhar no RH? Não é fácil trabalhar no RH. São muitos e muitos desafios, mas é claro que se eu tenho um caminho, onde eu tenho um processo para acompanhar, eu consigo chegar mais rápido, eu consigo chegar acompanhada. E existem três grandes oportunidades no mercado, que as empresas aí pagam por consultorias especializadas. E o potencial dos contratos é de 5 mil para mais. Isso estou falando em pequenas e médias empresas. Quanto maior a empresa, mais potencial delas remunerarem bem esses profissionais é. Então, esse é o valor mínimo que se fecha por contrato, que você pode fazer presencial, híbrido ou virtual, sem sair da sua casa, e as empresas investem neste tipo de trabalho. A primeira delas, gente, é pensar na normativa. Vocês já ouviram dizer na NR1? Já ouviram falar? A NR1 é a normativa regulamentadora de segurança que vai entrar em vigência agora, no mês de maio, dia 26 de maio, ela já entra em vigor, e ela exige que as empresas se adequem, né, adequem as normas trabalhistas à questão da saúde ocupacional, da saúde mental dos trabalhadores.
E aí, o que acontece dentro da NR1? É uma das possibilidades, viu, gente? A NR1, ela já existia, né? Ela é uma legislação que ela já era vigente desde a década ali de... Ela entrou em vigor na década de 60. E aí, na década de 70, perdão, na década de 70, e ali, de lá para cá, ela sempre existiu, porém, não se previa o mapeamento e o gerenciamento de risco psicossocial no trabalho. Então, existe uma lei que foi implementada no ano passado, chamada Lei de Certificação em Saúde Mental para as Empresas, essa lei é a número 14.831, onde as empresas precisam aderir, ajustar suas políticas internas ali, de acordo com essas exigências legais, em busca da saúde e bem-estar dos colaboradores. Agora, olha que bacana você trabalhar dentro de uma perspectiva de gestão de pessoas, de recursos humanos, e ainda trabalhar para a saúde e bem-estar dos colaboradores. Essa consultoria, você pode prestar oferecendo suporte com programas eficazes dentro dessa norma, né? Porque antes, o que a norma fazia? Antigamente, a norma, ela monitorava alguns riscos, e eram riscos médicos, físicos, né? Biológicos, vamos dizer assim. Biológicos, químicos, físicos, riscos de acidentes. Tudo isso era feito por engenheiro de segurança, por técnico de segurança. Quando a NR abre agora para fatores ergonômicos e psicossociais, esses aspectos voltam para a forma de organizar o trabalho, né? Isso envolve questões de estresse, de assédio no trabalho, né? E outros fatores que podem influenciar na saúde mental dos colaboradores. Só que o fato de fazer o gerenciamento do risco psicossocial e o trabalho com a perspectiva dentro da NR1, então você, como profissional de recursos humanos, pode sim pensar em estrutura, em programas, em propostas dentro dessa vertente, né, para trabalhar em conformidade com a legislação, dominando aí, mostrando um domínio nessa nova norma. As empresas não sabem para onde correr, porque ela não sabe o que ela vai fazer, o que ela precisa fazer. Você ainda consegue, junto com a norma, buscar uma certificação, que hoje é empresa promotora de saúde mental, de acordo com a legislação do ano passado, criando programas de adequações e soluções para as empresas, para que elas consigam cumprir essas exigências legais. Então, essa adequação às normas, você pode trabalhar com diagnóstico de conformidade, com elaboração de política, né, com implementação de canais de denúncia, com relatórios de prestação de contas. Pode fazer, gente, uma série de programas na área de saúde mental, visando o equilíbrio emocional, a saúde mental, o ambiente mais saudável, né, uma educação para conscientização. E é claro que isso envolve adquirir algumas habilidades, mas as empresas valorizam hoje ainda mais essa questão, porque agora não é bonitinho, não é porque elas são bonitas que elas vão fazer isso, é porque é lei, é porque elas são obrigadas, é porque elas precisam se adequar. Então, elas vão buscar o primeiro profissional que tiver apto a fazer isso. Então, se vocês estão aqui, vocês estão à frente desses profissionais, porque a norma ainda não entrou em vigor, ela vai entrar em vigor dia 26 de maio. A gente está em tempo, né, de se conscientizar, de buscar, e as empresas já estão me procurando para isso. Eu já lancei algumas propostas, já consegui fechar outras. Então, eu quero dividir isso com vocês. Outro problema, outra oportunidade que as empresas têm pago aos profissionais que conseguem trazer soluções. Baixa produtividade e alto turnover, que é a rotatividade, né? Gente que não para na empresa, entra e sai, a empresa está ruim, a empresa não está legal, as pessoas estão saindo. Você pode trabalhar com diagnóstico organizacional, trazendo estratégias de engajamento, fazendo um plano de carreira onde as pessoas se sintam pertencentes àquela cultura, pertencentes àquele lugar. Você pode trabalhar com uma forma de ambientação chamada onboarding humanizada. Hoje, a gente tem uma galerinha aí que está chegando para o mercado de trabalho que as empresas estão custando a fazer a retenção, que é a galera da geração Z. Existe uma grande dificuldade de lidar com a nova geração. E será que se a gente pensar em programas, em estratégias para fazer com que a nova geração, né, queira entrar para essas empresas, trabalhar bem, o que é que a gente precisa fazer em termos de estratégias? Então, a gente pode criar, né, dentro dessa parte e treinar lideranças para receber essas novas gerações, lideranças para poder, né, gerir mudanças, gerir conflitos, desenvolver equipes, reter colaboradores, motivar pessoas,
tudo isso abre um leque de oportunidades de trabalho para vocês. E aí, um terceiro ponto que talvez também vocês não estejam visualizando. As coisas mudam, e estão mudando muito rapidamente. E quando as coisas mudam na empresa, no governo, no sistema, existe uma coisa chamada resistência, que é a resistência dos colaboradores. E as empresas têm uma dificuldade gigantesca de implementar mudanças, porque elas têm dificuldade em sensibilizar as pessoas para aquilo que é importante, aquilo que é necessário. Então, trabalhar com a gestão da mudança, com uma comunicação efetiva, né, com um suporte ali, de acordo com a necessidade da empresa, é um caminho que pode te ajudar a se destacar nesse mercado como nenhum outro profissional consegue fazer. Então, para além disso, gente, a experiência do colaborador, existe um programa direcionado para a marca das empresas, para fortalecer a marca das empresas, é chamado Employer Branding. Essa marca do empregador, ela revela que as empresas, elas precisam estar bonitas, não é só para fora, não é só para os clientes externos, mas para os clientes internos também, que são quem? Os próprios colaboradores. Então, a gente, nisso, tem que trabalhar com diagnósticos mais assertivos, com estratégias de engajamento, né? Treinamentos personalizados de acordo com necessidades específicas da empresa. E tudo isso pode ser feito da forma como eu disse, da maneira, né, presencial, online, e numa perspectiva que vai abrir oportunidades para a gente pensar em necessidades futuras, inclusive, porque o mundo está tudo mudando muito rapidamente. E como que você vai fazer isso? Com um programa bem estruturado, onde você não entrega só resultado, você entrega, para além do resultado, transformação. Então, você precisa ter soluções dentro da área de gestão de pessoas que podem ser mensuráveis, trazer indicadores para as empresas, e esses indicadores vão impactar no negócio e na satisfação dos clientes. Então, quando você tem um programa mais estruturado, você consegue mostrar para as empresas, por exemplo, a diminuição da rotatividade, o aumento da produtividade, né, o quanto vocês chegaram a uma conformidade de acordo com a lei, certo? E muito mais satisfação das pessoas. E, gente, quem trabalha aí na área sabe que existe uma frase que é muito válida numa empresa, no RH de uma empresa principalmente, que é: santo de casa não faz milagre. Quem aí está comigo nessa? Ah lá, a Mônica de Manaus atualmente não está trabalhando na área, mas como tem pouco conhecimento, ela é psicóloga. Eu também sou psicóloga, Mônica. Então, assim, eu acho que você pode se desbravar aí na área da NR1. É algo que você pode fazer a diferença principalmente, né? Não é só para psicólogos, mas principalmente profissionais da área de saúde ganham até mais autoridade para falar dentro dessa vertente. E aí, o que eu estou dizendo, gente, é que se a gente trabalha numa empresa, fechado ali dentro, você pode fazer muita coisa, mas se você às vezes pode falar a mesma coisa, chega um consultor externo, ele vai e fala, as empresas, né, não, é isso aí, é desse jeito, mas às vezes você já estava falando aquilo lá há um tempão. Então, quando você trabalha como consultora, você tem a oportunidade de ganhar mais força na sua fala, mais autoridade naquilo que você fala. E aí, isso pode te ajudar a ganhar destaque, né? A ganhar destaque junto a essas empresas que estão buscando aí por profissionais qualificadas. Mas olha, beleza, Michele, entendi que são 3 grandes oportunidades, né? Existem 3 grandes oportunidades aí onde eu posso atuar, onde eu posso trabalhar diretamente como consultora. Eu preciso deixar a minha empresa? Ah, eu gosto de trabalhar com a minha empresa. Não precisa. Você não precisa deixar de ser CLT, dependendo, claro, da sua autonomia no seu trabalho, né? Porque você pode aí trazer não só um aprimoramento para dentro da própria empresa, oferecendo soluções e, de repente, sendo promovida, igual eu vi ali, tem analista júnior, degraus, né? Vão subir os degraus direitinho. Você sai do júnior, vai para o pleno, depois você vai para o sênior. Mas você pode ter uma promoção, você pode, de repente, ter uma equipe para poder liderar, você pode ter um projeto em especial onde você vai ganhar mais, aí depende das perspectivas da sua empresa. Agora, se você consegue conciliar o seu trabalho CLT com projetos na área de RH, você tem o seu garantido ali no mês e você consegue fechar contratos ali a partir de R$ 5.000. Essa é a proposta, né? Que você consiga impor projetos, né? Impor uma presença, impor uma marca forte e confiável que faça com que as pessoas
queiram o seu serviço. Só que a gente fica batendo muita cabeça, né? São muitas áreas, são muitas nuances na área de recursos humanos. Então, como é que eu faço, Michele, para poder seguir numa área? Você precisa encontrar com o que você se identifica. E esse caminho é o que eu proponho para vocês no Plano Carreira RH5+, de você transformar sua carreira a partir de hoje, ampliando seus ganhos aí, conquistando contratos a partir de R$ 5.000, ganhando autoridade como referência em RH estratégico dentro de um nicho que você acredita que vale para você, que é o que você acredita que você gosta de fazer, e realizando o potencial que você nasceu para ter. Porque qualquer uma de nós tem potencial para ser o que a gente quiser. O céu é o limite para nós. Pelo menos eu acredito nisso. E uma vez que eu passei a acreditar nisso, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito promissora. Porque eu não sei vocês, né, não sei no que vocês acreditam, mas o que a gente fala tem muita força, tem muito potencial de acontecer. Se eu fico dizendo para mim mesma que eu não sei, que eu não sou capaz, que eu não estou pronta, que eu estou insegura, quanto mais eu falo isso para mim mesma, mais eu vou ficando insegura, mais eu vou ficando resistente, né? Mais eu vou ficando ali cheia de travas que não vão me permitir trabalhar de uma maneira adequada. Para ser analista, tem que fazer um curso específico? Olha, Paula, geralmente, para você ser uma analista de RH, é importante que você seja pelo menos tecnóloga em RH. Então, tem o tecnólogo em recursos humanos, você pode ser uma psicóloga, uma administradora, se for, estou falando de graduação, né? Dificilmente uma empresa vai te tornar uma analista de RH sem ter uma formação específica. Mas, para descobrir isso, o Plano Carreira RH5+, também te ajuda em qual caminho você vai percorrer dentro da área de recursos humanos, que pode te dar um bom retorno, que pode ter a ver com você, né? Às vezes você ainda não está no ponto de fazer uma pós, de fazer uma graduação, de fazer um curso técnico, porque eles são mais demorados. Mas você pode fazer algo que pode te dar uma certa autoridade, um certo conhecimento, né? E para você ir chegando no seu potencial. O que o plano carreira vai te entregar? Vai te entregar um caminho estruturado para você prestar serviços, para você chegar nas empresas, para você apresentar propostas, vai te dar ferramentas diagnósticas prontas, você não vai precisar ficar pensando em que vai usar para avaliar qualquer coisa que seja dentro da empresa, uma estante de serviços de acordo com o que você acredita que é bom para você, dentro dos diferentes nichos de RH, né? Você vai encontrar aquele com o qual você mais identifica e oferecer uma estante de serviços e um planejamento de ações que vai te ajudar o quanto antes você conseguir fechar contratos a partir de R$ 5.000, né? Se você fizer direitinho, com 1 mês e meio, você já está fechando seu primeiro contrato. Então, o que o Plano Carreira 5+, Plano Carreira RH5+, vai fazer com você? Você vai aprender a identificar as oportunidades corretas, a se posicionar como uma especialista e apresentar soluções que vão demonstrar aí o seu valor para o mercado de trabalho. Quando você aplica um método, esse método que eu desenvolvi, que eu tenho replicado ao longo da minha vida, você vai poder transformar aí a sua carreira e conquistar muito mais contratos, muito mais clientes, assim, valiosos para você, que vão fazer aí parte do seu book, né, da sua cartela de clientes, que vão não só... Geralmente, uma empresa, quando fecha um contrato e ela gosta do resultado, ela não fica só naquele contrato, ela te procura para outros, né? Então, qual que é esse programa, Michele? O Plano Carreira RH5+, é um programa de 6 meses de duração. Para você que já está no mercado, ou você que ainda não entrou no mercado, mas tem vontade de entrar no mercado, mas já tem um conhecimento na área de recursos humanos, ou, né, porque para fechar contrato tem que ter um conhecimento prévio aí na área de RH. Né? Não dá para começar assim, nunca vi recursos humanos na minha vida, nunca estudei nada na minha vida, aí realmente vai ser complicado. Mas para você que já está na área, para você que já estudou, para você que já sabe, né, um pouco sobre recursos humanos, o caminho você entra para o Plano Carreira RH5+, a gente vai ter encontros quinzenais, síncronos aqui, você vai ter, né, na nossa plataforma, aulas, materiais, ferramentas diagnósticas que vão te ajudar a facilitar o seu caminho e o seu percurso para conseguir fechar o seu primeiro contrato corporativo com valor justo que você merece, porque eu acredito que você é um profissional foda. E aí, é claro que essa turma é o ambiente também, porque às vezes a gente precisa investir, não só tempo, mas investir também
presença, né? Para a gente ter presença com pessoas de qualidade. Tudo que vem de maneira muito fácil, gente, não vai te agregar. Aqui você vai ter um ambiente que é um ambiente onde outras pessoas também estão vivenciando questões, né? Vão trazer suas dores, vão trazer suas dúvidas, e a gente precisa sair da nossa bolha para enxergar essas oportunidades. Se você trabalha de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, né? De segunda a sexta, ali, das 8 às 6 da tarde, e está sempre fazendo a mesma coisa, dificilmente você vai ampliar os seus horizontes para o que está acontecendo no mercado. Então, o Plano Carreira RH 5+, vai te dar essa perspectiva do que é que está sendo oferecido por aí, o que é que as empresas estão pagando, onde é que elas estão apostando, as outras mulheres estão potencializando ali umas com as outras, você pode indicar serviços, você pode ser indicada para serviços. Eu acho que esse networking, ele é muito mais legal do que o programa como um todo. Fazer parte dessa comunidade, acho que faz a grande diferença, né? Além disso, você vai aprender a se posicionar. Como? Desenvolvendo uma estratégia de posicionamento profissional, onde você vai aprender a se comunicar, onde você vai aprender a oferecer o seu serviço, a criar um fluxo, né, de clientes ali, dentro das suas possibilidades, entregando transformação para as empresas e com acompanhamento personalizado, ou seja, é como uma mentoria, você não vai estar sozinha. Eu vou pegar na sua mão, vou te orientar até você chegar no caminho que você deseja, no caminho que você quer, né? Porque às vezes sozinha a gente não sabe para onde ir. A gente não sabe, às vezes, nem precificar. Como eu disse, eu tinha medo, tinha vergonha de dar meu preço, de dar meu valor. Mas a partir do momento que eu comecei a acreditar na minha proposta, né, eu comecei a ganhar notoriedade. E outra, você vai começar a ficar por dentro das tendências do RH. Temas como felicidade no trabalho, como medir objetivamente felicidade no trabalho, bem-estar corporativo, inteligência emocional, tudo isso, né, futuro do trabalho. Mas e aí, como é que vamos administrar tudo isso? E as outras mudanças futuras que estão para vir? Será que vocês estão por dentro? Vocês estão por dentro do metaverso, por exemplo? São coisas aí que o futuro do trabalho, né, está reservando para nós. Então, o Plano Carreira RH 5+, vai te ajudar a fazer pacotes estratégicos, né, a formatar pacotes estratégicos, onde você vai desenvolver a sua marca pessoal para atrair clientes potenciais para o seu negócio. E aí, óbvio, com isso vem os contratos mais rentáveis, e você não precisa necessariamente deixar a sua carteira de trabalho, o seu lugar, né, na sua empresa para trabalhar com isso, né? Você acha que conhecimento é algo que sempre te agrega e te faz ser uma profissional respeitada no mercado de trabalho. O programa é 100% entregue online, você pode acessar de qualquer lugar, da sua casa, né, viajando, passeando. Os encontros são quinzenais, nosso primeiro encontro já vai ser na próxima semana, na quarta-feira, para a gente se conhecer, bater aquele papo, para mostrar para vocês como vocês vão fazer para acessar, para ter acesso aos conteúdos da plataforma, né? E as aulas vão ficar gravadas, você vai ter acesso ao conteúdo por até 1 ano, né? E ali você vai poder tirar suas dúvidas, vai estar comigo, assim como a gente está aqui, com a oportunidade de perguntar, tirar dúvidas, né? E na quarta-feira a gente já começa com esse primeiro encontro, para a gente fazer uma pequena ambientação de vocês no Plano Carreira, onde eu vou entregar tudo, não vou esconder nada, vou trazer todas as ferramentas, vou entregar para vocês, vou pegar na mão até eu ver vocês fechando o primeiro contrato ali, tá? Então, para quem entrar para essa turma, para quem fizer parte desse programa, vão ter alguns bônus exclusivos. O primeiro deles é um contrato, um modelo de contrato editável. Você não vai ter que ficar esquentando a cabeça quando aparecer seu primeiro contrato. Você vai ter algo para você apenas trocar, colocar o seu nome, o nome da empresa, o seu valor ali, né, e o serviço que você vai oferecer. Vai estar pronto, a formulazinha de fazer, vai estar tudo bonitinho. Já vai ser entregue agora, fechando ali, ó, entrando para a turma, você já ganha o modelo de contrato pronto. Vai ganhar um teste de perfil profissional em RH, onde você vai identificar uma dessas áreas que tem mais a ver com você. Né? Um testezinho rápido, mas que mostra já como resultado qual é a linha que você mais tem aderência, vamos dizer assim. E por fim não, né? O método guia, método Elas, de comunicação estratégica para lideranças. Esse é um guia, esse método fui eu que desenvolvi, a gente já está com uma turma aí que é de comunicação e estratégia para líderes. Essa turminha
né, me fez desenvolver um passo a passo rápido para esse guia estratégico de comunicação para lideranças, e para além disso, né, a cereja do bolo está aqui, que é um plano de ação anual em treinamentos de acordo com a nova normativa, alinhadinho ali com a NR1, com 12 temas para você trabalhar com as empresas dentro da perspectiva da NR1, que vai te ampliar aí, vai te economizar tempo, né? Tá planilhado, tá bonitinho, vai te ajudar a facilitar aí o seu planejamento para já entregar isso para as empresas, né? E quanto que vale isso, Michele? Quanto que vale essa transformação? Bom, tem gente me perguntando o que curso que tem que fazer, né, para ser analista e tal. Qualquer formação hoje, qualquer especialização em recursos humanos, não custa hoje menos de 10 mil reais. Pode dar um Google aí, pode pesquisar, né? As mentorias, elas variam, ali entre 2, 5 mil, né? Existem consultorias individuais, que é R$ 1.500 a sessão, pós-graduação, e assim, tudo isso investe tempo para além do que você tem que investir em termos financeiros, né? Mas o plano Carreira RH 5+, acelera a sua carreira de uma maneira, assim, muito mais rápida, porque 6 meses, né? Você vai gastar 6 meses aí para fazer o curso como um todo. Então, o investimento normalmente, né, para quem faz parte do plano Carreira RH 5+, é de 12 de R$ 199 reais. Mas olha, gente, só hoje, quem está aqui nessa live vai ter um diferencial, tá? Não vou cobrar R$ 199 reais de vocês. Muito pelo contrário, eu vou romper com isso daí, não vou cobrar isso, porque eu quero muito pegar na mão, eu quero levar vocês a chegarem nessa perspectiva de contratos. Então, hoje, só hoje, oferta exclusiva de 50% de desconto. 12 vezes de R$ 98,98. Gente, dá R$ 3,30 por dia. R$ 3,30 por dia é menos que um cafezinho, né? R$ 98 reais por mês, você vai ali comer uma pizza. Será que não vale o seu investimento na sua carreira, na sua formação, algo que vai te trazer um retorno? Tudo que a gente investe aqui, a gente colhe ele na frente, mas a gente precisa investir. É igual assim, eu quero ganhar na Mega Sena, mas não joga, então fica complicado, né? Então, assim, o que eu estou convidando é o convite para quem de fato quer. Quer o quê? Quer uma carreira na área de recursos humanos. As empresas pagam, as empresas querem profissionais, as empresas buscam por profissionais qualificados. Se você, Michele, eu não quero ser consultora, eu quero ser bem contratada, é a sua oportunidade. Numa entrevista, se você consegue falar de tudo isso que você vislumbra, você está contratado amanhã. As empresas estão buscando por profissionais qualificados na área de recursos humanos e gestão de pessoas. Então, gente, além disso, vocês têm garantia. Qual que é a garantia? Você pode testar. Se em 30 dias você não gostar do programa, não gostar do curso, você manda um e-mail, 100% do seu dinheiro de volta. Eu estou aqui porque eu quero, de fato, que mais mulheres cheguem nesse lugar. Mas, eu comecei a fazer, não gostei, né? Não, 100% do seu dinheiro de volta. Risco zero para você, estou dividindo com você aqui isso. Michele, mas então eu fiz todo o curso, passou os 30 dias, você fez o curso todo, 6 meses de curso, veio nas aulas, aplicou as ferramentas, aplicou as práticas todas que a gente vai trabalhar aqui. Tentou sua primeira proposta, segunda proposta, depois do tempo não conseguiu, me aciona. O que eu vou fazer? Vou fazer uma consultoria para a gente alinhar alguns pontos. E vou te dar mais 3 meses para você fechar seu primeiro contrato. Não fechou, não gostei, não quero? Fala comigo, devolvo o seu dinheiro de volta. Né? Porque o que eu quero aqui é testar também isso com vocês. Eu quero que vocês sejam capazes de fechar contratos a partir de 5 mil reais. E não é um, não, eu quero que vocês passem a fechar vários. Né? Mas o primeiro, quando vem o primeiro, o sabor do primeiro, te dá aí fôlego para os próximos. Então, é isso, 30 dias sem risco nenhum, depois do programa ganha consultoria, não conseguiu mais 3 meses para tentar e não conseguiu devolução do seu dinheiro, sem reclamação, sem chororô, manda um e-mail, tá tudo certo, sem problema nenhum para você, tá? E aí, gente, a sua carreira acelera, ela deslancha. E agora, né, o que eu tinha para entregar para vocês é isso. Agora é com você. Você pode continuar tentando sozinho, você tem 3 opções aí. Pode tentar continuar tentando sozinha, né, demorando anos para chegar em algum lugar, demorando anos para conseguir uma vaga de posicionamento para você, anos para alcançar seus objetivos. Pode tentar, né, buscar outras oportunidades aí, mas talvez elas não sejam
tão certeiras como essa, ou pode acelerar sua carreira agora, com o plano Carreira RH5+. Então, para isso, quem quiser aproveitar a oportunidade, tem aí o QR Code, posso deixar aqui no chat também o link, né, para quem ficar mais fácil. Então, quem quiser, acessa, a oportunidade é agora, eu não garanto esse valor, depois disso, depois de hoje, não deixe essa oportunidade passar, eu quero muito estar com vocês, né, eu quero muito poder ajudar mais mulheres a chegarem onde eu cheguei, eu quero muito dividir isso com vocês, estou ansiosa aí, a turma já tem gente que está ansiosa para chegar, eu fiquei muito feliz com as meninas que entraram, mas eu quero mais, cabe mais gente ainda, claro que as vagas são limitadas, tá, e essa oportunidade vai ficar aberta por pouco tempo. Então, aproveita. Se isso é para você, se você sentiu que essa vaga é para você, vem aí.